Amém, irmãos? Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Deus. Feliz, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, nos debruçando um pouco mais na palavra de Deus, E eu peço que, desde já, você já abra sua Bíblia, lá em Atos, o capítulo 9. Amém? Atos, o capítulo 9. Hoje a gente vai estar fazendo essa leitura do verso 1 ao 22, mas eu não vou expor todos esses versos propriamente dito, porque seria muita coisa, para nós. Mas eu peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura e mantenham também sua Bíblia aberta, porque nós iremos ler alguns desses versículos no decorrer da pregação. Amém? Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 22, nos diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada, fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe respondeu: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa o sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiqueis cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como uma escama e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocava o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos?
peço que, mais uma vez, nós possamos orar essa noite. Deus amado e Pai grandioso, nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, por, primeiramente, ter nos escolhido, Deus, pobres pecadores, cheios de falhas, para vir até aqui essa noite para prestar cultos a Ti, Deus, culto ao Senhor. E o Senhor, mesmo assim, conhecendo as nossas falhas, nossas fraquezas, receber esse culto, Deus, das nossas bocas, das nossas vidas. Pai, Te agradecemos por tudo, pela palavra que foi lida no início, pelos louvores, Deus, pelo esse momento de dízimos e ofertas que nós tivemos aqui. Mas Te pedimos também, Deus, que o Senhor continue a falar, Deus, aos nossos corações, através da Tua palavra, Deus. E que nós possamos sair daqui dessa noite cheios do Teu Espírito Santo, Deus. Que os nossos corações estejam como um terreno fértil, pronto para receber a santa semente que é a Tua palavra, e assim nós possamos produzir frutos. É assim que nós já Te oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu acredito que alguns já viram lá, né, o tema da minha ministração, que é a verdadeira convenção. E vale ressaltar que essa pregação, ela não é só para pessoas que estão dentro da igreja, né? Porque quando a gente vê assim a verdadeira convenção, a gente pode ter vários pensamentos. Mas também para aquela pessoa que não é cristã, né? E às vezes também até para aquela pessoa que é cristã, mas às vezes tem uma dúvida, né? Não sei se já acontece com vocês, às vezes outra gente cai em algumas falhas e alguns pecados, a gente até se pergunta, será que eu sou cristão mesmo? Né? Cometi tal falha, né? E essa ministração, essa reflexão que eu trago hoje para nossa vida é para nós nos examinarmos mediante esse texto que a gente leu, né? E eu tenho percebido, e até ultimamente eu acompanhei nas redes sociais, uma página que eu sigo, que falava que o número de evangélicos no Brasil tinha crescido muito, né? Se eu não me engano, já estava se comparando quase ao número de católicos, né? No Brasil. E logo quando eu vi aquela notícia, eu achei um pouco estranho, né? Porque a gente percebe que quando há uma convenção em massa, onde a gente vê os grandes avivamentos, né, antigamente, a gente percebe que tem uma mudança na sociedade, né? Então, pense comigo, se você trabalha numa empresa e de 10 funcionários, 5 são cristãos, quer dizer que metade, pelo menos, daquelas pessoas daquela empresa tem uma vida e condutas diferentes daquelas outras 5, né? Então, a gente deveria entender que a sociedade era para estar melhorando, né? Está progredindo, está tendo mais ações boas, né? O evangelho se propagando e por aí vai. Mas a gente não percebe isso. A gente percebe que cada dia mais a sociedade está se decaindo, se decaindo e se decaindo. Então, eu tirei essa conclusão para mim mesmo, que eu acredito que tem existido muito adesão às igrejas, né? As pessoas começam a ir para a igreja, são convidadas e continuam ali indo, né? E se diz crentes, né? E vai aderindo cada vez mais pessoas na igreja. Mas será que essas pessoas verdadeiramente são convertidas? Porque é uma diferença muito grande, né, entre você frequentar uma igreja e você ser um convertido verdadeiramente, né? E o que é uma convenção, né? Alguém pode se perguntar. A convenção, segundo a Bíblia, significa voltar-se para Deus. É uma mudança de caminho, conduta e atitudes. Então, aqui eu quero que você reflita junto comigo. Era como se você estivesse indo, por exemplo, para Campina Grande, de carro, e de uma hora para outra alguém liga para você e diz, Luan, Zuriel, ou qualquer um daqui, aconteceu um problema e você precisa voltar imediatamente para João Pessoa. Então, você pega a primeira convenção que tem, né, na estrada e volta por o caminho oposto cujo você estava indo. Então, mais ou menos, uma convenção na vida do cristão é mais ou menos isso. Nós estávamos cegos e surdos e nós estávamos caminhando para um grande abismo. E as pessoas falavam conosco, diziam, não vai por aí não, você vai morrer, não vai por aí não, você vai cair no precipício. E a gente não estava dando ouvido, porque nossos ouvidos estavam tapados e os nossos olhos estavam cegos. A gente não tinha noção de espaço, de para onde nós estávamos indo. Até que chega alguém
tira aquele tampão dos nossos ouvidos, tira as vendas dos nossos olhos, a gente vê para onde a gente estava indo e imediatamente a gente faz o quê? Volta, converte. Então vai para um caminho totalmente diferente. Então conversão, segundo a Bíblia, é justamente esse sentido de você estar indo por um caminho e agora trajar um caminho totalmente diferente do qual você seguia. Mas antes da conversão, existe um processo chamado de regeneração, que é a mudança de coração, mudança de mente, que alguns vão chamar de metanoia, né? O Espírito Santo se relaciona conosco antes de nós nos convertermos e muda a nossa mente e faz com que agora aqueles que estavam falando conosco o Evangelho, a gente consiga entender o Evangelho, compreender para onde nós estamos indo e aí sim vem essa convenção, né? Então são basicamente esses dois processos. Regeneração, o Espírito Santo se relaciona conosco, abrindo os nossos olhos e isso acontecendo, a gente muda o caminho, nós nos convertemos. E, irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a passagem cujo nós lemos vai tratar da conversão do apóstolo Paulo, né? E foi uma coisa tão sobrenatural que a mesma é citada 3 vezes aqui no livro de Atos, aqui no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26, né? Então nós aprenderemos quais são os sinais de uma verdadeira conversão, né? Então, se você tem dúvida, né? Ou se, às vezes, eu também deixar bem claro, eu não quero trazer essa mensagem com o intuito de você sair daqui e olhar, por exemplo, para o meu irmão aqui e dizer assim, rapaz, eu acho que aquele menino não é crente, não. Olha o que ele faz, olha o que você fala, rapaz, aquilo ali não é crente, não. Mas não. Eu trago essa ministração para você se examinar, né? Obviamente que você vai julgar, né? Não um julgamento de acusação, mas um julgamento de atitudes das pessoas que não andam segundo as Escrituras, tá certo? Segundo esses padrões, mas não nunca um julgamento de acusação. E antes disso, para que nós possamos entender, né? Nós precisamos saber quem era Paulo. Né? A gente vê muito, né, sobre os livros de Paulo, as cartas de Paulo, né? Mas quem foi, né, o apóstolo Paulo? Em Atos, o capítulo 8, só você voltar uma página, o versículo 3 nos diz o seguinte: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os num cárcere. E também aqui em Atos, o capítulo 9, onde nós lemos, né, o versículo 1 e 2, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Né? Então, Paulo, ele era um caçador. Quando a palavra aqui no versículo 1 do capítulo 9 diz que Paulo, respirando ainda ameaça e morte, traz um sentido de um leão. Né? Eu gosto muito de assistir aquele, não sei se é antigo, né? Planeta Selvagem. Quem aqui já assistiu? Aquele negócio da natureza, né? Vai mostrando como é que é a natureza. E uma vez eu vi, né, um leão caçando uma presa. E ele vai, corre atrás daquela presa até conseguir pegar. O autor de Atos, ele está querendo justamente trazer esse sentido, que Paulo, ele perseguia a igreja e só se estava satisfeito quando ele achava um cristão e levava preso, né? Ele encarcerava. Então, ele era um perseguidor da igreja. Mas Paulo não só perseguia, né, os cristãos, ele também os matava. Olha que fala aqui no capítulo 9, o versículo 13 e o versículo 21. Diz o seguinte: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E o versículo também 21, ele diz o seguinte: Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este que exterminava, ou seja, matava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Ou seja, Paulo, ele perseguia, ele prendia e ele matava. Tanto é que, se quem tem o costume de ler a Bíblia, vai ver que tem uma passagem que fala sobre a morte de Estevão, né? E diz que quando eles matam Estevão, diz que tem um rapaz chamado Saulo,
que estava do lado e concordava com o que estavam fazendo com Estevão, e ainda entregou, se não me engano, as vestes de Estevão nas mãos de Saulo, ou seja, nas mãos de Paulo. Então, Paulo, ele perseguia, aprisionava e matava cristãos. Olha só o tipo de pessoa que Paulo era. E pelo fato, irmãos, de ser um fariseu, conhecedor da lei, Saulo acreditava que Jesus não era o Messias prometido. Na verdade, ele achava que Jesus era um impostor. Ou seja, ele era um falso Messias. Por isso, ele perseguia os cristãos, achando que através disso ele estava ajudando a Deus. Então, na mente dele é o seguinte: se eu matar os cristãos e o evangelho ou as palavras deles não se propagar, consequentemente eu vou estar ajudando a Deus, eu vou estar fazendo um favor a Deus, porque eu vou estar impedindo que uma mentira cresça. Então, na mente de Paulo, era justamente isso que ele tinha, né? Então, ele perseguia os cristãos por conta disso, pelo fato dele ser um fariseu e um detentor da lei. Né? E agora nós vamos ver alguns dos sinais de uma verdadeira conversão. Né? A gente viu aqui agora o passado de Paulo, quem Paulo era. E agora nós vamos ver esse encontro de Deus com Paulo e o que Paulo se tornou. Né? E, primeiramente, nós não somos nós que nos convertemos a Deus, mas Deus que nos converte. Isso aqui é um ponto muito importante, porque tem muita gente dentro da igreja que diz assim: fui eu que aceitei a Jesus, fui eu que queria Jesus, né? Não foi Jesus que me aceitou, mas eu aceitei a Jesus, né? Mas quando a gente olha as Escrituras, várias passagens, a gente vê que não é bem assim. O versículo do 3 ao 6 nos diz o seguinte: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazeres. Né? No momento em que Paulo foi alcançado por Cristo, ele estava perseguindo os cristãos. Quem ainda está com a memória, não tem, como eu gosto de chamar, amnésia cristã, né? Não se esqueceu do que já foi lido nos versículos anteriores. Paulo pediu autorização para caçar os cristãos. Então, Paulo não estava buscando a Deus, mas ele estava buscando caçar os cristãos, né? Matar os cristãos. Mas não sabia ele que Cristo é que estava na sua caça para salvá-lo. Não era Paulo quem buscava Jesus, era Jesus que buscava Paulo. Não foi Paulo que clamou por Jesus, mas Jesus que chamou Paulo pelo nome. Portanto, não é o homem que se reconcilia com Deus, é Deus que se reconcilia com o homem através de Jesus Cristo. Então, quando a gente pega essa passagem aqui, cai por terra, né? Porque Paulo não estava em nenhum momento buscando a Deus. Ele estava buscando justamente as coisas que eram contrárias a Deus. E até interessante que é Jesus que fala, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor, quem és tu? Né? E Jesus fala: olha, você está perseguindo a minha igreja, então você está me perseguindo. Né? É uma coisa bastante interessante. Então é Deus, é Jesus que marca o encontro com Saulo, não Saulo que marca aquele encontro com Jesus. Né? Na mente de Saulo ele estava indo perseguir os cristãos, mas na verdade era Jesus que estava perseguindo ele e marcando aquele encontro com ele. Então, primeiramente, não somos nós que nos convertemos, é Deus que nos converte, porque nós estávamos cegos e surdos. Então, nós não poderíamos de maneira alguma nos converter sem que houvesse uma ação exterior no nosso interior, para que nós possamos mudar esse caminho. Segundo, para haver um convertimento, é necessário uma regeneração, como eu falei já aqui no início. A gente vê aqui no versículo 4 do capítulo 9 que diz: e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E outra passagem interessante, aqui a gente vai permanecer em Atos, o capítulo 26, Atos 26, o versículo 14, tem outra verdade bem interessante que também é Paulo relatando essa convenção dele. Diz o seguinte, Atos 26, 14: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é
recalcitrares contra os aguilhões. E, irmãos, um aguilhão é uma lança que os fazendeiros usavam para espetar os bois quando eles puxavam o arado. Eu não sei se vocês aqui já foi no interior, né? Geralmente no interior, o pessoal botava tipo um negócio nas costas do boi, aqui na costa do boi, que tinha tipo fosse umas enxadas, não sei dizer como era bem aquilo ali. Então, quando o boi passava na terra, ele ia abrindo os buracos ali na terra que ficava disponível para você lançar as sementes, né? Não sei se isso é muito comum para os irmãos aqui, mas como eu morei no interior, para mim é uma coisa bem comum. E quando os bois queriam sair de um lado para o outro, naquela época, eles pegavam como se fosse uma ponta de ferro e dava nas costas do boi, para que o boi mantesse o caminho, né? Então o aguilhão era justamente isso aí. E Deus já estava a trabalhar na vida de Paulo antes da sua convenção. Mas o comportamento de Paulo era como de um boi bravo, até que chegou o dia que Jesus o domou, né? Então, eu digo por mim mesmo, antes de eu me converter, Deus falava comigo. Meu pai, para os que não sabem, meu pai me obrigava a ir para a igreja, tá? Eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum, mas meu pai me obrigava. Mas sempre que quando eu chegava na igreja, a pregação era falada, né? E eu começava a achar aquilo interessante, né? Meio que viajar naquelas coisas que o pastor falava, eu achava interessante e acabava que Deus falava comigo de alguma maneira através da exposição da palavra. Mas isso eu não era convertido ainda, mas através disso, Deus já trabalhava no meu coração. Através do Espírito Santo, Deus já trabalhava no meu coração até que chegou o dia de que Ele marcou o encontro e eu me converti. Olha só, não foi numa igreja, foi escutando João Ribe e Palharim, quem diria, né? João Ribe e Palharim. E eu me converti através de uma pregação de rádio. Não foi dentro de uma igreja, mas foi através de uma conversão de rádio, de uma pregação de rádio. Mas Deus já vinha a trabalhar no meu coração, já vinha a falar. Então, com todos nós que se convertemos, foi assim. O Espírito Santo de Deus trabalhou no nosso coração para que chegasse esse momento da nossa conversão. Em terceiro, um cristão convertido, ele obedece a Deus. Se você notar aqui no versículo 5 e 6... Paulo diz o seguinte, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Olha só, ele já chama de Senhor, né? Reconhece o senhorio. E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Perceba que Paulo não conhecia ao Senhor, por isso ele não temia e muito menos o obedecia. Isso aqui é uma verdade muito simples e muito profunda para a nossa vida. A gente só obedece a pessoas que nós conhecemos. Por exemplo, se chegasse um policial, um juiz próximo de você e lhe desse uma ordem, talvez de prisão, e ele não tivesse da maneira fardada, né, da maneira composta, você certamente não obedeceria, né? Porque você não conhece uma pessoa, ela está lhe dando voz de prisão, mas quando aquela pessoa se apresenta, lhe dá a voz de prisão, você consequentemente obedece, porque você reconhece quem a pessoa é. Então, Paulo não obedecia a Deus porque ele não conhecia a Deus, porque se ele conhecesse a Deus, ele obedecia. Mas é uma coisa interessante, Paulo era um fariseu, um estudioso da lei. Como assim? Um fariseu estudioso da lei não tinha esse conhecimento de Deus. E isso aqui também é uma verdade muito profunda para nós. Que muitas das vezes nós podemos conhecer as Escrituras de Deus, mas não conhecemos o Deus da Escritura. É totalmente diferente você aprender sobre a palavra de Deus do que o próprio Deus lhe ensinar. São duas coisas totalmente distintas. Então, Paulo não sabia quem era esse Deus, que ele tanto falava, que ele tanto estudava sobre. Esse Deus estava naquele momento marcando o encontro com ele. Por isso que Paulo não obedecia. Antes, irmãos, Saulo fazia a sua própria vontade, mas agora ele pergunta qual era a vontade do seu Salvador. Não tem como você dizer que nasceu de novo se você não obedece a Deus. É impossível. Aquele que nasceu de novo, é como Jesus mesmo vai dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, eles obedecem a minha palavra. E se você notar aqui na passagem, quando Deus diz, no versículo 6, que vai-te, né, levanta-te, é uma ordenança, levanta-te e entra, isso é uma ordenança de Deus,
de Jesus, na cidade onde te dirão o que convém fazer. O versículo 8 diz, então se levantou, ou seja, Deus ordena, Paulo se levanta, né? Então Paulo, aquele que não obedecia a Deus, agora passa a obedecer a Deus. Então um cristão, um verdadeiro convertido, deve obedecer à voz do seu Senhor. Quarto lugar, um cristão convertido busca os meios de graça. Olha o que fala no versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele estará orando, né? E uma das evidências de que um pecador se arrependeu é que ele passa a orar a Deus, né? Reconhecendo que ele é dependente, né? Exclusivamente dele para fazer qualquer coisa. Então, aqui tem a palavra de a fala orar, né? Ele estava orando, mas os outros meios de graça, muito nós sabemos, né? É a oração, é a leitura da palavra, é o momento devocional, é esse momento de culto, é o momento da ceia, é o momento de comunhão, discipulado. Então, todos esses momentos é o que nós chamamos de meios de graça, que são necessários para um cristão se manter firme na palavra de Deus. Porque a partir do momento, irmãos, que você começa a negligenciar esses pontos, tem um esfriamento na sua fé. Pode ter certeza. Porque, sejamos sinceros, irmãos, muitas das vezes nós nem pegamos a Bíblia no decorrer da semana para ler. Muitas das vezes a gente passa até desapercebido, né, nesses momentos, negligenciamos esse momento devocional. Aí você não faz o devocional da semana, aí você não quer vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Como é que você vai sobreviver? Né? Como é que você vai se manter firme nos caminhos do Senhor se você não busca esses meios de graça? É impossível, né? Pois como diz Martin Henry, ele diz uma frase muito interessante: é mais fácil encontrar um homem vivo sem respirar do que um cristão vivo sem orar. Olha só, coisa profunda. É mais fácil você encontrar um homem vivo sem estar respirando do que um cristão vivo sem estar orando. Né? Aquele que é um cristão verdadeiramente, aquele que se converteu, ele tem esse desejo por orar, né? Eu acho muito bonito quando nossa irmã Mazé chega para aqui para orar, né? Que fala, né? Deus nos chamou aqui, é culto de oração, vamos orar. Eu já até decorei a fala, né, da nossa irmã Mazé, mas é verdade, culto de oração, a gente tem que orar não só aqui na nossa casa, está nesse espírito de oração, né? Então devemos, irmãos, buscar a face do Senhor para receber forças do Senhor. Porque senão, é igual o pentecostal fala, né? Estou fraco, todo momento a gente está fraco. Qualquer cilada que o inimigo lança para nós, a gente cai, porque a gente não está firme na palavra do Senhor, a gente não está firme nos meios de graça, né? Quinto lugar, um cristão convertido tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Olha o que fala no versículo 17, do capítulo 9. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs-lhes as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Irmãos, não existe a possibilidade de uma pessoa convertida não ter o Espírito Santo de Deus nela, pois o Espírito Santo é a nossa garantia de que nós somos salvos. Efésios vai dizer que quando nós nos convertemos, Deus coloca em nós o selo do Espírito Santo. E o selo ali tem justamente o significado de quando aquelas pessoas enviavam uma carta, quem é mais antigo vai lembrar, e botava meio que um carimbo, né? Aquele selozinho. E aquele selozinho chegando intacto ao seu destinatário mostrava que o conteúdo de dentro era verdadeiro. Então, nós somos selados pelo Espírito Santo a partir do momento que nós nos convertemos. E assim nós temos a garantia que somos de Deus, né? Porque se nós não temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, então nós, consequentemente, nós não somos cristãos. Só é cristão aquele que tem o Espírito Santo. E por que eu digo isso? Por que eu frisei isso? Porque eu vim, como eu já falei algumas vezes, do meio pentecostal. E no meio pentecostal as pessoas entendem o seguinte, que você se converte, mas algumas pessoas de maneira especial são batizadas com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, quanto isso, outras não. Então eles dizem assim, você ainda não tem o Espírito Santo. E você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E eles confundiam isso com falar em línguas, né? Quando você começava a falar em línguas é porque você foi batizado com o Espírito Santo. Mas nas Escrituras não nos mostra isso de nenhuma maneira. O próprio Jesus diz, não saiam de Jerusalém, né, enquanto não receberes o que vem do alto, que é o Espírito Santo. Então é impossível um cristão
está vivo um cristão ser cristão sem ter a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo se relacionou com você, se o Espírito Santo lhe levou a se converter, você tem o Espírito Santo habitando em você. Então você deve buscar, como a Ananias fala aqui, ser cheio do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Sexto, um cristão convertido, ele deve ser batizado. Olha o que fala no versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e tornou a ver. Quem se lembrou, Paulo estava cego, né? Ele perdeu a visão. A seguir, levantou-se e foi batizado. Ou seja, logo após de tudo isso, Paulo foi batizado. Não é o batismo que salva, isso fica bem claro. Mas o salvo deve ser batizado ou pelo menos sentir um grande desejo pelo batismo. Pois o batismo é um testemunho da nossa salvação. Né? E aí, irmãos, me perdoem por ficar citando muito a minha antiga igreja que eu participava, mas é porque eu era assim. Né? Essa pregação foi para mim quando eu montei ela. Né? E antigamente eu não queria me batizar, eu era cristão, mas eu não queria me batizar porque eu achava que eu tinha que abandonar alguns pecados. Né? Então eu dizia, olha, o pessoal falava lá, ó, se depois você batizar, você não pode fazer isso, isso e isso. Né? Você não pode cair nisso. Então, tira teus carrapichos para depois se batizar. Mas eu tinha um desejo de se batizar, mas eu não me sentia pronto para se batizar porque eu pecava. Mas a Bíblia em nenhum momento nos ensina isso. Né? Ela nos ensina que um verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, tem esse anseio por se batizar e deve sim se batizar, né? Porque é justamente um ato simbólico e, como eu frisei aqui, não é para você salvo, mas porque você é salvo, você deseja se batizar. Né? Então, um verdadeiro cristão, um cristão convertido, deve sentir o desejo de ser batizado, deve ser batizado. Recentemente a gente até teve isso aqui, né? Sétimo e penúltimo ponto. Um cristão convertido sempre será perseguido. Olha o que fala nos versos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Pois eu quem? Jesus, lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Perceba que, como a vida de Paulo, ela dá um giro de 360. Quem se lembra o que Paulo estava fazendo antes de se converter? Perseguindo a igreja. Mas agora o jogo muda. Deus está dizendo, ele agora vai ser perseguido. Ele agora vai sofrer. Né? Paulo saiu de Jerusalém para perseguir os cristãos. Agora ele começa a ser perseguido. A sua vida, daí em diante, foi marcada por dois fatores: o poder de Deus e os muitos sofrimentos que experimentou em vários lugares e de várias maneiras. Né? Paulo foi aprisionado, torturado, chicoteado, rejeitado, passou por um naufrágio, pegou umas doenças que quase morre. Então, a vida de Paulo, depois que ele se converte, é uma vida de muito sofrimento e dor, né? De muita perseguição. Ele apanhou bastante, até diferente, né, da teologia coach, né? Teologia coach nos diz que a gente vai só prosperar, que a nossa vida vai ser tudo bem, agora é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora e agora é só vitória. Não é uma mentira de Satanás isso? Né? Porque a Bíblia nos mostra que o cristão, ele vai por toda a sua vida sofrer. Meu irmão, você foi chamado para sofrer. Não pense que você foi chamado para estar luxando, estar tendo vida boa, não. Você foi chamado para sofrer pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus sofreu. Se você é um servidor de Cristo, você deve sofrer também como seu mestre sofreu. Então, tenha uma certeza que você vai sofrer. Mas eu tenho um alento. Quem está conosco? Jesus. O Espírito Santo de Deus está conosco. Já com o mundo não. O mundo não tem perseguição. Muitas das vezes passa por coisas boas, mas no final das contas, o destino deles é perdição. Então, melhor sofrer contigo é bem melhor do que errar, né? É melhor sofrer com Cristo do que ser condenado ao inferno sem Cristo, né? E o inferno existe, tá? Para quem pensa que não, né? Está tendo essas histórias aí agora que o inferno não existe, né? Enfim, lê a Bíblia. E, irmãos, depois de tudo isso, de passar por tudo isso, a gente pensa, pronto, no final das contas, Paulo vai
ter uma aposentadoria tranquila, né? Trabalhou, teve uma aposentadoria tranquila. Depois de passar por tudo isso, aos 64 anos, Paulo foi levado para Roma e foi decapitado. Olha o resultado de pregar o evangelho com amor, dedicar sua vida pelo evangelho. A gente pensa, poxa, no final das contas ele vai ser recompensado com aposentadoria na casa de praia, sombra e água fresca. Ele passaram, foi a faca no pescoço dele e morreu. Então, a vida de Paulo foi sofrimento. Olha só, aquele que estava matando, né, os cristãos, morreu sendo um cristão perseguido, né? Que interessante o que Deus faz na nossa vida. E o último ponto, um cristão convertido deve pregar a palavra do Senhor. Uma coisa óbvia, mas está aqui no versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha só, depois de passar por tudo isso, o que é que Paulo faz após sua conversão? Prega, né? A conversão de Paulo, irmãos, foi algo tão frutífero, de modo que ele logo começou a pregar sobre Jesus Cristo. Olha só, ele estava perseguindo os seguidores de Cristo, ele estava perseguindo a Jesus Cristo. Mas agora as coisas mudam e ele começa a pregar sobre Jesus Cristo. Ele começa a falar sobre o Evangelho, né? E Paulo, ele pregou em tempo e fora de tempo. Ele pregou em prisões e em liberdade. Ele pregou estando com saúde, estando doente. Pregou nos lares, nas sinagogas, no templo, nas ruas, nas praças, nas escolas. Por onde passou, implantou a igreja e ficou conhecido agora como o maior escritor do Novo Testamento, com 13 epístolas escritas. Olha só, o cara pregava doente, pregava sentado doente, pregava em bar, em escola, em tudo que era canto. Paulo vinha um momento para pregar o Evangelho de Deus, né? Deus usou. Foi como ele falou aqui no Jesus fala, né? Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo sofreu e se importou com o nome de Jesus e pregou e levou o nome de Jesus, né? E nos abençoou com tantas cartas, né? Através do Espírito Santo que nos edificam até hoje, né? E edifica tantas igrejas. Já parou para pensar quando essas cartas foram escritas e quantos cristãos tiveram acesso a essas cartas e quantos cristãos foram edificados pelo Espírito Santo de Deus por os escritos de Paulo, um perseguidor da igreja, né? E eu queria concluir essa minha ministração hoje diferente. Como minha esposa gosta de fazer, ela tem o costume de iniciar a pregação e terminar a pregação fazendo pergunta. É uma característica de Marília. Domingo até Tiago brincou lá na igreja, né? Que Marília, vou fazer igual a Marília, vou terminar com a pergunta, né? Porque já é característica de Marília ter perguntas nas ministrações dela. E, primeiramente, você tem orado por pessoas que, para nós, é basicamente impossível haver uma salvação? Você já pensou? Com certeza você deve ter alguém em mente. Não é aquela pessoa que a gente olha e diz assim, meu irmão, é tão depravado, que eu acho difícil o Espírito Santo de Deus converter uma pessoa dessa. Não sei se você já passou isso na sua mente, mas, irmãos, eu sou pecador, já passou. Eu já vi muita situação na minha vida que eu disse, meu Deus do céu. A gente olha a vida de Paulo, né, quem Paulo era, e a gente diz, há salvação. Paulo mesmo fala, né, não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo de Deus é poderoso para salvar qualquer um cujo Deus queira, cujo Deus tenha marcado o encontro. Então não desista, mesmo que para você olhe para aquela pessoa e pense, é muito difícil, é quase que impossível, aquela pessoa está enraizada no pecado. Para Deus não há impossível. Deus pode salvar, Deus pode restaurar, né? E segundo, baseado no que aprendemos hoje, podemos dizer que verdadeiramente somos pessoas convertidas, né? Você teve esse encontro com Deus, você foi regenerado, Deus converteu você, Deus está lhe fazendo pregar a palavra dele, a buscar os meios de graça, a se batizar, né? E vários outros tópicos que eu trouxe aqui. Você já testemunhou isso na sua vida, né? Então você vai responder para você mesmo, sim. Obrigado, Deus, que por mais que eu tenha pecado, que eu tenha falhado, Luan foi falando e eu fui fazendo checklist. Eita, isso aqui aconteceu. Eita, naquele dia lá em 2012, no mês de agosto, Jesus me alcançou. Eita, e você vai listando aqui, porque você vai vendo, se você é um cristão verdadeiro, você vai vendo que você vai se encaixando em cada um desses pontos. Amém? Então, desde já, eu agradeço a oportunidade, eu espero que essa ministração tenha sanado também algumas dúvidas, né?
e que Deus abençoe a todos nós. Amém?